Estou eu de volta aqui na tentativa de mais um vídeo e de contribuir um pouco na reflexão nossa diária, na nossa reflexão constante sobre alguns pontos que nós vivenciamos. E um fato muito interessante que me ocorreu esses dias foi sobre a questão ah, de uma pessoa que não estava muito paciente com uma situação que lhe ocorria. E isso afetava essa pessoa de uma forma muito intensa, na qual ela incomodava muito outras pessoas com essa ansiedade que ela tinha. E essa ansiedade, na verdade, era fruto, não é, de uma imaturidade no controle. Quantas vezes a gente não consegue controlar aquilo que a gente sente? É tão difícil controlar os nossos próprios pensamentos, é tão difícil manter o equilíbrio quando a gente deseja muito algo e nos cabe apenas nos reservar, nos resignar e aguardar. Diante desses pensamentos, toda vez que eu entrava em contato com essa pessoa, que sempre estava falando do seu propósito, sempre estava falando daquilo que almejava tanto, eu procurava exercer a caridade. Quantas vezes à nossa volta, meus irmãos, a gente vê que esses irmãos impacientes precisam nada mais do que indulgência, nada mais do que a gente tenha benevolência para com os outros. E como a gente consegue exercer isso? Como a gente consegue ser paciente com alguém que nos toma com a sua ansiedade ou nos irrita, não é? Como muitas vezes a gente fala, aquela pessoa tá me irritando, aquilo tá sendo cansativo demais. É através de se colocar no lugar do próximo. Quando a gente procura tentar entender como a gente reagiria no lugar do próximo, quando a gente procura tentar entender como seríamos nós naquele momento ou vivenciando uma situação daquela pessoa, a gente percebe que talvez a gente não reagiria de forma diferente. E aí para conosco, se nós mesmos nos exercitamos a nossa paciência, quem dirá fazer aos outros, não é? E aí então, toda vez que nos ocorre algo que nos tira o equilíbrio, não é? De alguém persistente, de alguém que nós já falamos uma, já falamos duas, e mesmo que a fala não seja suficiente, não contribua mais nada, né? Porque existem aqueles irmãos que a gente fala as coisas e eles não estão preparados para ouvir ou desconsideram porque o foco é tão grande naquele momento. A gente pode fazer o exercício da caridade através dos pensamentos, através da oração. Mas não deixem, meus irmãos, jamais com que toda essa impaciência, todo esse excesso de sentimentos canalizados de uma forma tão negativa te afetem. Use essa oportunidade como exercício da caridade. E eu tô falando isso não são com as pessoas estranhas a nós, são com as pessoas dentro do nosso lar, são com as pessoas próximas ao nosso ambiente de trabalho. É óbvio que isso não tem correlação em deixar o mal, em deixar a ignorância exercer sua função, não é? Nós podemos sim combater o mal. O que combater parece uma palavra tão forte. Nós podemos sim esclarecer o mal e inutilizá-lo. Nós podemos sim esclarecer a ignorância com oração, com a paciência, com a resignação. E quando a gente percebe, como é dito sobre a caridade, tudo aquilo que a gente faz aos outros é retorno garantido a nós. Nós receberemos em nós o exercício da paciência, o exercício da caridade, que é tão bem necessário à prática constante nossa, porque nos leva a galgar novos patamares, não é? Novos patamares de maturidade, nova capacidade de exercer a paciência, e isso acaba contribuindo também nos momentos em que nós mesmos precisamos nos controlar de uma forma ansiosa, nós mesmos precisamos abdicar
daquela explosão de sentimentos para aquilo que não nos deixa em paz. Então fica o ponto de sempre nos colocarmos no lugar do próximo, de sempre tentar ter empatia, compreendendo ou tentando compreender, porque cada um vive suas experiências e age de uma maneira de acordo com essas experiências e maturidade, grau de maturidade que atingiu. Mas se colocar ao lugar do próximo é um ato de amor tão grande, é um ato de caridade tão forte, que faz com que nós consigamos o exercício da caridade de uma forma natural e leve. Aí a minha dúvida é, e você hoje? Já se colocou no lugar de alguém próximo, que vive reclamando sempre das mesmas coisas? Já se colocou no lugar de alguém próximo, que não tá bem, que tá quieto demais? De alguém que tá em dúvida, de alguém que tá irritado, que muitas vezes a gente deixa se contaminar com a irritação? Então procura fazer o exercício de se colocar no lugar do próximo. Fácil a gente sabe que não é, mas é assim que se funciona, não é? O exercício, exercitar, fazer constantemente, até termos em nós a prática de forma natural, em que a empatia nos domina e nos faz compreender sem julgamentos o momento que cada um vive, a ação que cada um toma. Então que a gente possa ter sabedoria, que a gente possa ter compreensão no nosso coração. Lógico, com o equilíbrio de nós também não deixarmos com que a empatia seja confundida com um sentimento de aceitação irracional. Aceitação irracional que eu quero dizer em relação a gente não querer se esforçar também no esclarecimento daqueles que podem ser esclarecidos ou no esforço que nós devemos fazer de rever nossos paradigmas, nossos pensamentos. Então, sempre a gente busca junto a Deus, sempre a gente busca junto aos nossos pensamentos, através das nossas orações, as forças necessárias para que a gente consiga agir e sigamos em frente. Espero ter contribuído na reflexão de hoje, que todos tenham um dia abençoado e não estraguem seu dia jamais. Não permitam que a sua paz seja tirada por aqueles que ainda não compreendem. E não permita que você mesmo faça isso a você.